Olá, eu sou Marcelo Castro, eu sou ator, palhaço e diretor artístico. Hoje nossa videoaula é sobre direção artística. Eu vou contar um pouco para vocês como se deu o meu aprendizado, primeiro sendo dirigido e depois dirigindo a minha própria companhia. Para ser mais assertivo, eu vou colocar essas minhas experiências com diretores e diretoras numa linha do tempo, fazendo uma cronologia da minha própria carreira. E aí falar um pouco dos conhecimentos, das dicas, dos ensinamentos que esses diretores e diretoras me passaram, que foram os meus mestres, e que depois de eu assimilar, adaptá-las ao meu jeito, eu acabei utilizando elas na minha profissão hoje em dia. Meu primeiro contato com a direção se deu num curso básico de teatro, Teatro Escola Macunaíma, onde eu fui fazer uma peça que era dirigida pela Fátima Toledo. Além de ser ator na peça, ela me convidou para ser assistente de direção, e isso foi muito bacana, porque eu acabei me aproximando dela e entendendo um pouco melhor o que era a direção. A princípio eu achei uma loucura, né? Ela encabeçava tantas coisas ao mesmo tempo, tinha que se preocupar com os atores, os personagens, os figurinos, o cenário, luz. Poxa, eram várias variantes. E eu achei que ela ia estar enlouquecida, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas nada disso aconteceu. O que eu vi foi uma liderança. Ela acabou delegando, cobrando e supervisionando todas as equipes, todas as pessoas. Isso deu super certo. Nessa mesma época, eu fui assistir uma peça incrível do Alfred Jarry, Ubu, Folias Físicas, Patafísicas e Musicais. Uma peça que foi traduzida, adaptada e dirigida pelo Cacá Rossetti. Foi uma loucura na minha cabeça ver uma peça de teatro político, uma comédia incrível, com uma banda ao vivo, comediantes de altíssimo nível, tinha circo, dança, tudo muito bem misturado. Bom, essa peça foi um sucesso tanto aqui no Brasil como no exterior e mexeu muito com a minha cabeça, ao ponto de eu ir procurar o Circo Escola Picadeiro. Eu fui junto com o meu parceiro Paulo Vasconcelos, que era do Macunaíma, nós fomos ter aulas de palhaço no Circo Escola Picadeiro. Lá, junto com mais 7 amigos, nós formamos os Acrobáticos Fratelli, que era um grupo de circo-teatro que, além de fazer shows e eventos, a gente participou durante 10 anos das partes circenses das peças do Cacá Rossetti. Ele foi uma espécie assim de padrinho artístico do grupo. Das características que eu vi no Kaká, me chamou bastante atenção, foi como ele escolhia o elenco e as equipes que iam trabalhar nos seus projetos. Ele era muito criterioso, ele fazia as audições para os atores, para os músicos, ele sempre colocava grandes comediantes para serem os protagonistas. E outra característica do Kaká Rossetti era cuidar bem dos ensaios, estabelecer as regras com clareza. Os ensaios do Kaká sempre eram muito objetivos, tinham horas exatas para começar e para acabar. A gente recebia um cronograma onde você sabia tudo o que acontecia nos ensaios. Isso era de mais importante. Por exemplo, se você naquele ensaio tinha uma cena com um texto, você tinha que chegar preparado. O Kaká não deixava você vir e ensaiar com o texto na mão. Você tinha que trabalhar com texto decorado, porque você já sabia que ia trabalhar essa cena antes. E isso era muito bacana, porque todo mundo sabia das regras desde o começo, então não tinha nenhum atrito. Como todo mundo era muito profissional, o clima, tanto dos ensaios como nas apresentações, era um clima muito leve e divertido. O Kaká tinha uma tradição que a gente acabou levando para a nossa história dos Fratelli, e até hoje a gente faz, que é antes das apresentações a gente faz uma roda. 60 minutos no Kaká, exatamente antes de cada apresentação, tinha uma roda. E nessa roda, cada um falava o que estava sentindo ali. Se você estava bem, se você tinha algum problema para aquele dia, ou se você queria resolver alguma cena do dia anterior. Então, sempre tudo era colocado nessa roda. Então, quando você saía da roda, todo mundo estava ciente de
tudo. Então, a chance de a gente ter alguma surpresa durante a peça era bastante reduzida, porque eu sabia que o músico não ia tocar aquela nota, ou se o acrobata não ia fazer aquele salto, se o ator ia mudar alguma coisa. Isso dava uma segurança muito grande. Então, fazer uma roda antes de começar sempre se mostrou com bastante valia. E isso a gente levou para frente, né? No Fratelli também a gente sempre fazia isso. E para encerrar a roda sempre tinha um grito de guerra, um alley-up, que dava uma motivada assim na galera. Isso também é bastante bacana e funciona mesmo. Buscando mais conhecimento como ator, eu entro na Escola de Arte Dramáticas de São Paulo, a IAD. E lá eu encontro vários diretores. Uma das vantagens da escola de teatro é que você tem vários diretores diferentes à sua disposição. É uma variedade muito grande de pessoas, de pensamentos, de técnicas. Isso é bastante interessante, bastante rico. Como essa foi a minha formação, eu sempre recomendo para todo mundo que façam cursos de teatro, estudem artes cênicas. Na IAD eu me identifiquei logo com o Roberto Lage, um mega diretor de teatro com um currículo incrível e olha, ele gostava de circo. A nossa sorte, como ele era muito generoso e gostou da nossa turma, ele topou dirigir o Acrobático Fratelli na sua primeira peça, Uma Noite e Tanto. Bom, desse momento em diante, nossa trupe alça outro patamar e participamos de festivais dentro e fora do país. O Lage foi responsável por nosso crescimento artístico. Ele trabalhava muito com cada um de nós, cuidava dos detalhes dos números, da sintonia fina na partitura cênica, como um grande líder sobre estimular e harmonizar o nosso grupo. Bom, uma das coisas que o Lage fazia era dirigir com muita objetividade. O Lage não era prolixo nas suas colocações, ele colocava diretamente para você o que ele queria. E como ele sabia muito bem o que ele queria, ele não deixava dúvidas na gente. E isso trazia segurança para todos os atores. Criatividade. O Lage mostrou uma coisa muito interessante. Durante os ensaios que a gente tinha que criar cenas, o clima dos ensaios eram diferentes, eram mais leves, parecia uma brincadeira. Ele começava geralmente ou com pega-pega, esconde-esconde, umas brincadeiras que parecia que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver, porque o Lage nos dizia que criatividade, ela tem que seguir um caminho mais fácil, ela não pode seguir um caminho difícil. Então, ele fazia com que os ensaios fossem leves, divertidos, para a gente, nesse clima, poder criar com mais facilidade. O Lage é um diretor de ator. Ele busca entender cada artista, qual é o seu interesse, quais são suas habilidades, quais são as suas dificuldades, o que os motiva, o que os trava. Depois, com todo esse material reunido, ele faz um estratagema lá e ele aplica nos ensaios individualmente a cada um, sempre buscando extrair o máximo desse artista. E sempre tem resultado, porque ele individualiza esse tratamento, torna-se pessoal. É você entender muito do equipamento que você tem disponível. Ele sabia muito de luz, de som, de cenário, de figurino. E a gente que era de circo, ele sempre estava muito curioso, saber como é que a gente fazia as traquitanas, sempre como é que eu faço isso descer aqui, subir ali. Isso porque ele queria saber quais são as possibilidades que ele tinha na mão dele. Isso é muito bacana. Quando você vai dirigir, é importante realmente você saber dos recursos que você tem, para poder tirar o máximo desses recursos. Na mesma IAD eu tive uma das lições mais importantes da minha vida. Eu estava fazendo um semestre com um grande ator, sendo dirigido por um grande ator que é o Celso Frateschi. O Celso Frateschi é um daqueles atores que eu acompanho até hoje, adoro tudo que ele faz, é um dos grandes atores da geração dele, um cara incrível. Eu sempre fui muito fascinado por ele ser ator e dessa vez ele estava me dirigindo. E nesse período ele domina tanto a arte teatral que ele deixou a turma escolher, cada um vai fazer o que quiser e eu vou dirigir vocês. E eu escolhi fazer o Suicidado pela Sociedade do Arthur, um texto curto, mas com uma complexidade muito grande. Naquela época eu não tinha nem pensamento da dimensão que esse texto tinha, mas mesmo assim eu topei e fui lá e
fui, me empenhei e tal. Bom, durante os ensaios, eu percebi que eu estava muito longe do que eu achava que estava. E num dos ensaios, na frente de todos os meus colegas, e depois de ele ver minha cena, o Celso falou assim que eu estava mais falso que uma nota de 15. Isso doeu, para mim foi assim, eu fiquei muito mexido, porque eu tinha dado tudo, cara, eu estava me dedicando, eu estudei, sabia tudo de cor, mas a minha imaturidade não deu para entender que eu não estava longe de compreender o que era o Arthur, o que era aquele texto, sabe, o embasamento dele. E isso foi muito importante, porque primeiro o Celso não me deixou assim, não falou isso e foi embora. Não, pelo contrário, ele falou isso, mexeu comigo, eu fiquei super abalado, mas ele me pegou pela mão, falou, não, vamos lá, Marcelo, vamos tentar descobrir, vamos sair desse buraco aí. E com muita ajuda dele, eu acabei realizando uma cena bacana. Ele me deu 5,2, que eu passei naquele ano, fiquei muito feliz. Mas o que ele me deu foi realmente essa grande lição de que muitas vezes a gente está com o ego na frente, achando que está fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma coisa correta, é isso que tem que fazer, e não é, né? Você tem que ter um entendimento disso. E então essa foi uma das grandes lições que eu tive, uma doída lição, mas muito importante, tirar um pouco o ego da frente. Dentre os tantos diretores que eu tive na IAD, um dos que eu destaco também é o José Rubens Siqueira. Bom, ele é um incrível diretor, um pensador das artes cênicas, um autor de mão cheia, um tradutor de livros, um intelectual das artes repleto de conhecimento. Lá na IAD a gente trabalhou por 6 meses uma peça de sua autoria, Como a Ti Mesmo. E foi muito impressionante ser dirigido pelo autor da obra. O grau de entendimento que a gente teve da obra foi muito bacana. E o Zé, ele usava um método da mesa. Ele gostava muito de trabalhar bastante o texto para buscar compreender o que estava escrito nas entrelinhas, não sabe, nos silêncios dos textos. Isso era muito bacana, porque você ficava um tempão, 2, 3 meses, só em cima do texto, só na mesa, só lendo, debatendo. Isso era muito incrível, porque a gente acabava tendo uma compreensão muito grande do texto. Entender muito a obra que você vai realizar é demais de importante, porque o resultado fica muito bacana. Ele nos estimulou muito para os estudos, para ler mais, buscar entender melhor, achar as respostas para as nossas dúvidas. O Zé foi fundamental para essa parte intelectual da minha formação. Com o passar do tempo, eu e o Kiko, a gente foi criar um novo espetáculo para Fractons. E aí a gente decidiu chamar um amigo nosso, um grande palhaço, o Hugo Pozzolo, para dirigir. A gente vai lá nos Parlapatões com uma ideia na cabeça, um monte de ansiedade, querendo falar sobre o projeto, e sentou lá na reunião e começou a descrever. Nós temos um espetáculo que a gente quer fazer, o Urbis. Urbis é um espetáculo assim, que fala de uma cidade, o circo invade a cidade, e tem assim, e tem assado. E a gente falou um monte de coisa, e no final de todo, o Hugo ouviu pacientemente tudo que a gente tinha para falar, e depois ele olhou para a gente e falou assim, bom, o que vocês querem não é uma direção. O que vocês querem é quase um pai, né? Vocês querem uma direção, um roteirista, um autor da obra, porque o que vocês têm não é uma história. E era verdade. A gente tinha um argumento e precisávamos que alguém escrevesse uma história com começo, meio e fim para a gente. Saber qual é a real função do diretor é muito importante. Muitas vezes, na minha vida profissional, eu me deparei com essa condição. O contratante, ele chega para você e ele fala, você fez isso. Ele, da real, ele não está querendo só uma direção. Ele quer um roteirista, ele quer um autor da obra. Então, precisa ficar bem claro que você pode ser o roteirista e ser o autor da obra, mas isso é uma outra função, né? Direção é uma coisa, dramaturgia é outra, roteirista é outra, e isso ficou muito claro na minha cabeça depois dessa experiência com o Hugo. Bom, vamos lá. De todas as lições que eu aprendi com esses mestres, eu queria destacar algumas para que a gente fique com isso na mente.
Dirigir é ser líder, é saber delegar, cobrar e supervisionar. Dirigir é saber escolher bem os artistas, os personagens e os profissionais do projeto. Dirigir não é criar uma história ou um roteiro. Dirigir é entender ao máximo a obra, o texto e o roteiro. Dirigir é ser criativo para contar a história e entender ao máximo possível os recursos disponíveis para executá-la. Dirigir é cuidar dos ensaios, ser objetivo e combinar tudo antes. Dirigir é promover um ambiente saudável, criativo e divertido nos ensaios. Dirigir é ser rígido para desconstruir, mas sempre amoroso no construir. Dirigir é entender o artista e mantê-lo com foco e estimulado, para que ele possa brilhar ao máximo. Agora na aula eu vou falar de umas experiências que eu tive na direção do Circo Teatro, eu dirigindo, né? Eu já tinha dirigido cenas em eventos corporativos que fazia, porém com vontade de conceber um espetáculo de circo-teatro para ser apresentado nas ruas. Que eu não fosse ator, e sim fosse o autor e o diretor. O primeiro passo foi escolher o assunto, criar uma história que queria contar. Daí surgiu os 3 R's. Depois montei uma equipe para viabilizar o projeto e deu certo, captamos. Tínhamos as condições financeiras e o tempo generoso de 12 meses para realizar. Para escolher quem estaria sendo responsável pela música, dança, figurino e cenário, segui os critérios vontade de fazer, ou seja, querer falar do lixo, a leveza no trato, profissionalismo, admiração, nessa ordem. Aí eu comecei a pensar no elenco. Nessa época eu tinha 14 artistas dos mais variados talentos ensaiando na Fractals. Primeiro defini as habilidades dos artistas que queria no espetáculo. Depois observei o grau de vontade de cada um participar. A escolha do elenco se deu com muito critério e em etapas. Foram 3 meses de afunilamento até ficarem os 6 escolhidos. Nos ensaios, eu deleguei as funções, deixei bem próximo dos artistas o diretor musical, a figurinista e a coreógrafa, que eram as equipes artísticas que estavam nesse projeto. Para aprofundar no assunto, criar conteúdo verdadeiro, fizemos várias excursões em cooperativas de reciclagens e o ponto alto foi ir a um aterro sanitário com todos. Fruto dessa experiência foi o aprofundar no assunto e acabamos realmente utilizando e nos apropriando dos 3 R's. O resultado foi muito bom, passamos uma mensagem positiva do tema, com muita propriedade, e isso se refletia na reação do público. Seguimos trabalhando por mais 4 anos com esse espetáculo. Queria que vocês vissem um pouquinho dos 3 R's. Croma libele li karamate gezen rotumaru reduzir Virata susu na shinko e virata da jogasinam Queima de queima pirigi miki mi tudo rejo reduzir Virata susu na shinko e virata da jogasinam Queima de queima pirigi miki tudo rejo reduzir Tamara cara zumba chiquita querendo marabam Croma libele li karamate gezen rotumaru reduzir Virata susu na shinko e virata da jogasinam Num projeto, a gente precisa primeiro entender ele, ver qual é a real motivação, estudar a fundo para quem a gente está fazendo, por quê e como, entender as condições desse projeto. Depois, traçar aquele cronograma de ação, estimular sempre todos os profissionais envolvidos e realizar. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um projeto para realizar, eu procuro entender qual é a expectativa de quem está me contratando, né? O que essa pessoa espera com essa obra de arte. Bom, depois eu pego o roteiro ou a história que essa pessoa me passa e começo a estudar ela bastante. Levo para casa e procuro referências e procuro me situar onde, quando e porquê, para que eu consiga esmiuçar ao máximo aquela obra de arte que eu vou realizar.
A partir daí, eu tenho que definir um cronograma de ação. Eu tenho que colocar no tempo que foi me dado as condições para chegar no resultado que eu estou esperando. A partir disso, eu reúno a equipe e passo todas as instruções desse conceito que a gente vai seguir. E durante os ensaios, eu vou estimulando os artistas a chegarem no seu potencial máximo nessa obra. Vou falar para quem? Qual é o público que eu quero atingir? Aonde eu vou amarrar as minhas ideias, com qual grau de compreensão para atingir um certo número de pessoas. Então, para que eu realize a obra, eu preciso voltar lá atrás, saber se é possível, se com a verba que eu tenho, com as condições de tempo que eu tenho e com os profissionais que vão estar envolvidos, a gente consegue realizar. Eu preciso aprofundar. Aprofundar que eu digo é entender o melhor possível, o máximo possível sobre esse tema. Por exemplo, essa mesma coisa já está sendo falada? É um assunto que interessa? Será que tudo isso aqui, quem é que está falando hoje na contemporaneidade sobre esse assunto? Quem já falou no passado? Quais são as perspectivas desse assunto para o futuro? Bom, se encher de perguntas e ir buscar respostas, estudar a fundo, para quê? Quando você quiser passar a sua ideia vai estar muito embasada, ela está recheada de conteúdos. Isso é importante para a tua criação, porque você precisa, para ser criativo, não adianta você só, eu sou super criativo. O que é ser criativo se não é ter ferramentas para usar? Então vamos lá, pegou as pessoas, começou o processo. Todo conhecimento que você adquiriu, cara, você tem que passar para essas pessoas. Mas como você conhece as pessoas que estão envolvidas no processo, você não vai bombardear tudo que você estudou com todo aquele conhecimento. Não. Você vai colocar na hora certa, em doses certas, para você ter que estimular essas pessoas. Você tem que criar um crescimento no teu cronograma, né? Um crescimento de expectativa também. Vai subindo, as pessoas vão entendendo, as cenas vão acontecendo, você começa a ficar mais feliz com o resultado. Então é isso, porque aí todo mundo cresce junto para o resultado que você estabeleceu como final. Uma cena é composta de um começo, de um meio e de um fim. Mas a gente não precisa necessariamente ensaiar nessa ordem cronológica. Eu geralmente gosto de ensaiar o final bem no início dos ensaios, porque eu acredito que esse final tem que ser o ápice da cena, tem que ser a hora que eu consiga emocionar a plateia. E para isso eu preciso de tempo de trabalho. Então eu começo a ensaiar desde o início dos ensaios, eu já trabalho essa cena final. E também é muito importante você começar muito bem a sua cena. Você tem que surpreender a plateia logo de cara para que eles fiquem atentos à cena. Então você tem que, logo nos primeiros segundos, já mostrar o que veio, despertar um interesse da plateia. E aí a gente fica com um início que vai me chamar a atenção do público, um meio cheio de variantes, de expectativas e surpresas, e um final que vai para cima para emocionar. Repetição. Muito se fala sobre repetir muito a cena e fazer, e fazer, e fazer. Para mim, isso é fundamental. Quanto mais você repete, mais você se apropria dela. Mas você vai conseguir trabalhar na sintonia fina. Você vai dedicar cada tempo que você tem para melhorar os pedacinhos dela. Isso você só pode a partir do momento que você está dominando a cena. E para dominar a cena, você tem que fazer, como a gente diz, de olho fechado. Você tem que fazer com o pé nas costas. Eu gosto muito de trabalhar nos ensaios, fazer a cena de uma maneira lenta e também fazer uma cena de uma maneira muito acelerada. Né? Pegar a mesma cena e fazer lenta e fazer acelerada. Porque quando você chega a fazer acelerada com total precisão, conseguir repetir toda a partitura de uma maneira acelerada, puxa, você já tem, na maneira normal, condição de aprofundar mais, de descobrir coisas nos pedacinhos, nas entrelinhas dessa cena. Então, repetir tem que ser um ato do ensaio. Eu gosto muito de fazer muitas vezes a cena para me apropriar cada vez mais dela. E você acaba tendo resultado. Agora entra uma parte muito importante. Você precisa ter retorno. Traz gente para te ver. Vê o que você está... Olha, o que você acha disso?
saber se aquele ritmo que eu botei na cena funcionou ali ou não, se a expectativa que eu criei aqui realmente chegou nesse ápice no momento certo. Aí são várias questões. E isso eu vou, se eu continuar sabendo do todo, mas trabalhando em uns pedacinhos, eu posso perguntar se o início tá bom e o final. Você acha que o final ficou legal? Ter as impressões, né? Como é que a plateia reage no começo da cena, no meio, ali pro final, o final da cena? Ter esse entendimento. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande em poder gravar as cenas. Esse é um recurso para lá de importante e muito válido, porque você consegue ver a cena em outros momentos. Você sai do calor do ensaio, vai jantar, vai se divertir, faz outra coisa e depois assiste a cena. Você vai ter outro tipo de impressão. E essa impressão é muito importante. Quando você está frio, quando sua cabeça já não está mais naquele calor do momento, você vai ver de uma maneira diferente. Isso pode ser muito útil, pode ser de muita valia para o crescimento dessa cena. Por isso, tome bastante atenção para esse período do ensaio. Isso tem que ser muito prazeroso. Esse período tem que ser uma época de pura felicidade, de muito trabalho, de muito suor e de muito sofrimento também, porque é daí que a gente vai tirar o essencial, daí que a gente vai tirar a obra de arte. Aqui vai um pupurri de alguns eventos que eu realizei durante esses 22 anos de existência da Fractons, que é a minha companhia de teatro e circo. Bom, eu vou falar agora um pouco das minhas referências. Falar de alguns autores que eu acho bastante importante você dar uma pesquisada, procurar, porque foram bastante importantes nos meus estudos, na minha caminhada toda. Eu começaria por Konstantin Stanislavski, que é um grande pensador das artes cênicas, do teatro. Esse livro chama Minha Vida na Arte. Esse cara é um cara incrível, estudou muito a fundo o teatro. Vale a pena. Tem várias obras do Konstantin, do Stanislavski, que vale a pena você ver mesmo. Outro pensador do teatro é o Brecht. O Brecht, ele revoluciona o teatro e é incrível. Esse cara, além de ser um grande autor também, é um grande pensador, vale a pena conhecer Bertolt Brecht. Bom, aí tem Artaud, Grotowski, aqui no Brasil o Eugênio Kuznet, bom, vários. Aqui no Brasil nós temos grandes dramaturgos, vale a pena ler para você ver como eles constroem as histórias, né? Aqueles momentos, aquelas variáveis estão todas lá. Nas peças teatrais está muito visível. Na área do circo, olha, aqui tem esse livrinho aqui, ó, Entradas Clownescas, do Tristan Remy. Ele conta algumas esquetes clássicas do circo. Então é muito bacana você ter um material escrito de esquetes de palhaço para você estudar a estrutura dessa esquete. É muito legal, muito válido. Existem outros também livros no Brasil em português que trazem as esquetes escritas. Um que eu gosto muito nessa área do circo é o Elogio da Bobagem, né, da Alice Viveiro de Castro. Esse aqui fala sobre os palhaços do Brasil e do mundo, da origem do palhaço, é muito bacana, uma obra para ser estudada mesmo. E para terminar, eu vou deixar aqui com todo o meu carinho da Verônica Tamaoki, essa história incrível do Circo Nerino. O Circo Nerino é o circo da família do seu Roger Avanzi, que foi o grande mestre de palhaço da minha geração aqui em São Paulo. E esse livro conta a história da família dele e, poxa, é imperdível. Um livro lindíssimo que vale a pena você estudar. Mas eu espero que essa aula possa ter te despertado um pouco para essa profissão tão maravilhosa que é a direção artística. É uma profissão muito gratificante. Quando você vê uma obra de arte de pé, quando você vê a alegria que os artistas têm em realizar essa obra,
Poxa, isso é muito legal. Principalmente quando você consegue realmente comunicar tudo que você estava pensando e sentindo desde o comecinho, desde que você teve a ideia ou recebeu essa ideia e levou para frente esse projeto. Então, o realizar é muito bacana. Eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês realizem muito. Trabalhem, vão para frente, vamos continuar fazendo arte, porque arte é fundamental para a natureza humana. Muito obrigado pela oportunidade.